Ok, então iniciando a nossa conversa de hoje, né, aqui com a nossa gravação. É, Nós nos falamos no mês passado a respeito do primeiro momento do módulo que teorizava, né, os gêneros textuais. E hoje eu pensei que a gente pudesse conversar mais sobre os procedimentos de ensino, né, focar um pouco mais, então, na questão de sala de aula. Aí eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão a ser colocada, alguma pergunta, para que a gente parta da dúvida de vocês, ou eu posso iniciar a conversa fazendo uma síntese aí dos materiais. Ok, então eu não inicio a partir, né, das dúvidas de vocês, mas dos materiais que vocês têm em mãos. Bom, os gêneros textuais, então, como nós falamos, são essas ferramentas, né, ou que o ISD chama de instrumentos semióticos, que nós utilizamos para participar da vida como um todo. Então, eu tenho diversas situações em que eu participo na sociedade, e em cada uma delas eu tenho gêneros específicos a ler, a produzir. Né? O que ocorre, né, quando eu penso em sala de aula, então? Ah, Lá na proposta do Grupo de Genebra, que nós já falamos a respeito, né, no nosso primeiro encontro, que é um grupo de pesquisadores centrados lá na Universidade de Genebra, na Suíça. E aí a gente pensa nesse grupo em uma vertente mais didática, ou seja, né, preocupado em questões que envolvem o ensino de línguas, tá? E aqui a gente está falando de especialização de língua portuguesa, mas aí os procedimentos sugeridos são para o ensino de línguas, de uma forma geral. Bom, como que isso se dá? Então, se eu tenho esses instrumentos, né, na sociedade e eu leio, produzo para participar das interações, como eu, enquanto docente, levo isso para a sala de aula? Né? E aí o ISD ele vai dizer, e o texto que vocês têm lá no material, que é um artigo da professora Eliana Barros, de 2012, ela vai falar em transposição didática. Isso é importante que a gente fale, por quê? Porque a defesa do ISD e de todos nós que estudamos, pesquisamos, né, o ensino de línguas a partir, né, tomando como eixo gêneros textuais, nós entendemos que esse gênero que existe na sociedade, ele quando é tirado de lá, né, e vem para a sala de aula, ele precisa ser transformado, porque nunca ele vem exatamente como ele é lá fora. Por exemplo, eu vou propor ao meu aluno que ele escreva um artigo de opinião. Esse artigo de opinião, ele vai circular, né, falando aqui do campo jornalístico, ele vai circular num jornal impresso ou online, mas muitas vezes em sala de aula, essa finalização ou socialização do gênero, ela não existe na realidade, né? Nem todos os alunos vão publicar seus artigos em um jornal. Então, o que ocorre? Geraldo já falava bem disso, né? Ele diz que o que a gente precisa é minimizar a artificialidade do contexto escolar. A artificialidade não vai acabar nunca, porque o contexto escolar não é um contexto jornalístico, não é o religioso, não é, né? Ele é específico. Mas eu viso minimizar. Para quê? Para que o aluno na escola aprenda a escrever para interagir fora da escola. Então, eu minimizo. Então, qual era a proposta? Bom, se eu ensino artigo de opinião, a finalização seria a publicação em jornal. Nem sempre possível. Então, às vezes,
enquanto docentes, a nossa proposta é fazer um simulado de jornal que circule na própria escola, entre a própria turma, na página, né, da turma, no site da escola. Então, algumas organizações ali para que essa artificialidade seja quebrada. Bom, ele saindo, então, né, lá do contexto em que ele existe real e vindo para a escola, eu preciso de algumas mudanças, ou que a gente chama de transformações. Existem alguns passos para que essa transposição, né, do gênero, da ferramenta social, saia lá da sociedade e venha para a escola. E aí o ISD vai falar sobre alguns caminhos. Então, o que a gente entende primeiro? Que fazendo a leitura dos textos dos autores genebrinos, e aí a gente pode pensar no Joaquim Dolls, Lee, o Di Pietro, em alguns outros. Aqui no Brasil, a professora Vera Cristóvão da UEL, a professora alguns professores, né, representantes ali, estudiosos do ISD, o que nós vemos é, num primeiro passo, a construção do que eles chamam de modelo didático, tá? Bom, existem algumas questões que precisam ser explicadas a respeito disso. Nos estudos da professora Eliana Barros, e aí nesse artigo que eu comentei com vocês de 2012, ela fala inicialmente, né? É um começo de conversa sobre isso, e depois ela vai ampliando os estudos, e ela tem outras publicações, comigo, com a professora Dair Gonçalves e com outros, a respeito desse primeiro passo, tá? Até depois vou colocar como sugestão lá no material, no módulo de vocês, um artigo da Barros de 2023, com a professora Dair Gonçalves, que eles vão detalhar um pouco mais desse primeiro passo, tá? Primeiro passo da transposição didática. Então, veja. Eu tenho aqui um resumo escolar. Vamos pegar esse, tá? Esse jeito. Então, desculpa, vamos pegar um resumo que a gente chama de técnico, resumo técnico. Esse resumo que eu escrevo para artigos científicos, por exemplo. Então, eu quero levar isso para a sala de aula. Ou eu posso pensar no primeiro exemplo que eu dei do artigo de opinião, né? Que aí vai mais de ensino fundamental, que eu acredito mais que vocês estejam envolvidos nesse âmbito, né? Nesse nível escolar. Tá, então quando eu pego o artigo de opinião, o que eu, enquanto docente, preciso fazer primeiro? E aí a defesa, né, da professora Eliana, ou Adair, alguns materiais que eu já tenho publicado, de que o primeiro passo é construir um modelo que a gente chama de teórico. O que é um modelo teórico? E há uma questão, né, primeira a ser compreendida que em estudos, né, e propostas, procedimentos para o ensino de línguas que sai do ambiente, né, suíço, que é traduzido para o português, ele vem com o mesmo nome, de modelo. E aí algumas questões que a gente precisa entender, tá? Não necessariamente precisa ter a denominação de modelo, porque na verdade não é um modelo, né? Mas o nome traduzido foi esse, manteve-se. Então, o primeiro passo é: eu tenho um artigo de opinião e eu preciso conhecer o gênero, eu, enquanto docente. Quais são as características desse gênero? Então, para que eu possa conhecê-lo, eu vou elaborar o que a gente chama de modelo teórico, e eu, particularmente, chamo sempre, né, de uma forma mais didática, de lista de características do gênero, que é o que, na verdade, nós vamos elaborar. Como? Veja, eu tenho um gênero que eu não conheço, então, o artigo de opinião. Eu preciso ensiná-lo aos meus alunos,
Mas como ensiná-lo se eu mesmo não conheço? Então, o primeiro passo descrito por Broncar em um livro de 1990, né? Traduzido para o Brasil em 99, depois a gente tem edições de 2003, 2016, aonde ele apresenta os procedimentos de análise de texto. Esse procedimento que nós seguimos e que a professora Eliana, nesse artigo de 2012, ela a palavra didatizou também, né? Eu vou dizer em facilitou, tá? Facilitou a compreensão do que o Broncar chama de procedimentos para análise de texto. Então, ela vai criar uma tabela com perguntas direcionadoras para que a gente possa analisar um gênero e então conhecer os seus elementos constitutivos. Então, aonde eu começo? Eu começo elegendo um conjunto, e isso é necessário, isso é fundamental, um conjunto de exemplares do gênero. Então, se eu vou ensinar o artigo de opinião, eu quero conhecer como ele se constitui, eu vou eleger 5, 10, 15, 20, né? E aí depende muito do gênero, tá? Se ele é mais complexo, se ele não se eu não o conheço, ou se eu já tenho algum tipo de acesso a ele, se é um gênero normalmente publicável, né? Então eu tenho algumas decisões a tomar. Bom, um conjunto, tá? Às vezes 5, às vezes 10. Com esses exemplares em mãos, o que Broncar vai chamar de espécies de texto, né? Então eu tenho 5 ou 10 exemplares do artigo de opinião. Eu vou olhar para ele e vou analisar as características. E aí, então, eu vou reproduzir aqui para vocês, só um minutinho. Só um pouquinho. A tabela, né? O que Barros chama de dispositivo didático de gêneros, onde ela apresenta as perguntas norteadoras. Só um minutinho, por favor. Vou abrir aqui. Já aparece para vocês? Ok. Rafa, você vai me dizendo, por favor, que eu mudei de tela e agora eu não vejo vocês, tá? Qualquer coisa, por favor, você me diga. Então, o artigo é esse, tá? Faz parte do material de vocês, né? Vai falar desse processo de transposição didática. Então, eu venho aqui nesse dispositivo, tá? Onde eu tenho perguntas norteadoras, tá? Então, o que eu preciso, né? Primeiramente, os procedimentos de Broncar, eles vão explicar que o que eu preciso fazer primeiro é conhecer as definições teóricas desse gênero. Então, eu vou buscar autores, né, especialistas no gênero e vou, então, conhecer a definição teórica. Então, artigo de opinião segundo fulano de tal, e eu preciso conhecer também aonde ele existe na prática, tá? E aqui, então, eu vou levantar, né? Vou passar a construir um modelo teórico que, para mim, é uma lista de características do gênero. A partir dessas perguntas, nem todas elas são aplicáveis a todos os gêneros. E, às vezes, se é um gênero da esfera digital, eu preciso de algumas outras, né?
que a gente chama de capacidades multissemióticas, que não estão contemplados nesse artigo, mas estão em outros, tá? Então, eu vou buscar lá, ó, qual é a prática social do gênero, né, que o gênero está vinculado, ou seja, para que serve esse gênero, né? Como ele funciona na sociedade, tá? Isso é importante, porque isso que nós chamamos, a professora chama aqui de capacidade de ação, nós entendemos também, né, é sinônimo de elementos do contexto de produção ou elementos sociocomunicativos. Então, é tudo isso aqui que vai organizar textualmente um gênero. Né? É a partir desses elementos que os outros discursivos e linguísticos são organizados. Então, eu preciso saber para que ele serve. Né? Eu preciso saber, ele é um gênero oral ou escrito? Né? Em qual esfera da comunicação de qual ele pertence? É da jornalística, religiosa, publicitária, né? Então, quais as características dessa esfera? E a gente está falando de fatores ideológicos, né? Então, um jornal é diferente do outro, porque ele circula a partir de ideologias diferentes. Principalmente quem produz esse gênero, qual é o papel social de quem produz esse gênero. Então, tudo isso é que vai constituir o gênero. E aqui eu não vou ler todas, porque já está no material de vocês, né? E aí eu vou lá, qual o tipo de discurso? É o discurso interativo, né? É um discurso da narração? É um discurso do relato? É um discurso teórico? Qual a sequência? Né? A sequência, o que a gente viu no encontro passado, né? O que a gente chama também de tipos de texto, né? Porque esses tipos de texto, ou essas sequências que vão dar a estrutura do texto, né? Qual é o plano geral do texto? Tem título, tem assinatura do autor, né? Os elementos discursivos que organizam esse texto, quais são? Por que eles são importantes? Né? E todas essas questões nos fazem compreender quais são os elementos que formam o gênero e principalmente por que esses elementos e não outros. Né? Por exemplo, no artigo de opinião, as conjunções são importantes, visto que elas articulam os pontos principais de um artigo, que é a apresentação do ponto de vista, mas isso precisa ter argumentos de defesa. Então, esses argumentos são organizados pelos conectivos que a gente chama de argumentativos ou lógicos, né? Se eu for analisar um conto, né, um conto de fadas, ou conto maravilhoso, ou um conto de mistério, as conjunções não são importantes. Mas aí os organizadores temporais, era uma vez, né? Então, todos esses elementos constituem o gênero e existe um motivo para que eles sejam assim. Esses motivos, eles se centram todos nesses elementos que nós chamamos de sociocomunicativos, ou também, a partir de Bakhtin, que a gente viu, do contexto, do conteúdo temático. Né? Bakhtin vai falar isso no texto dele, em Gêneros do Discurso, que os elementos de construção composicional, que forma a capacidade discursiva, e o de estilo, que formam as capacidades linguísticas, eles são originários e refletem o conteúdo temático, né? Aquilo que forma para nós as capacidades de ação, tá? Bom, analisei esses 5 exemplares, respondi a essas questões, o que eu tenho? Um modelo teórico, de novo, sinônimo de lista de características do gênero. Bom, eu conheço, então, os elementos que formam um gênero. No material de vocês, eu coloquei 2 artigos que dão exemplos, né, de modelo teórico. Um é sobre a publicidade no Facebook, e o outro é sobre a fanfic. Tá. O que eu, enquanto docente, vou fazer com essa lista de elementos? Então, eu posso, por exemplo, ter encontrado
40 elementos que formam um gênero, tá? Mas eu dou aula para o setor. Será que é interessante que eu ensine esses 40 elementos para o meu aluno? Ou eu sou professora do terceiro ano do ensino médio. Será que eu tenho interesse em ensinar todos esses 40 elementos para os meus alunos? Será que eles não viram esse gênero ao longo do tempo? Né? O ISD fala sempre numa proposta de ensino em espiral. Então, eu posso fazer o início, né, com alguns elementos, evidente, elementos que são direcionados ao sexto ano, né, e alguns outros elementos ou um aprofundamento deles para o terceiro ano do ensino médio, porque é espiral, né? Ao longo do tempo, o aluno vai aprendendo cada vez mais a produzir e a ler os gêneros, né? Bom, eu tenho essa lista então de características. Qual é o segundo passo desse processo de transposição didática? Então, eleger quais elementos dessa lista de 40, por exemplo, eu vou transformar em atividades para ensiná-lo aos meus alunos, tá? E eu posso eleger aquilo que a gente chama de modelo didático, que também não deveria ser traduzido como modelo, o nome é infeliz, né? Que pode ser um texto que eu escolho, daquele pode ser um desses 5 exemplares que eu elegi para analisar. Então, eu tenho um exemplar do gênero que eu pretendo ensinar ao meu aluno, que contemple aquelas características que eu quero que eles aprendam. Tá? E aí, por isso, modelo didático. Então, eu ofereço um modelo daquele texto ao aluno. O que eu, pessoalmente, prefiro chamar de parâmetro para a escrita do aluno. Porque eu estou no sexto ano, eu quero que o meu aluno escreva uma fanfic. Qual o parâmetro que eu dou a ele? Uma fanfic que eu retirei de um site de pessoas de 30 a 60 anos que produzam, né? O meu aluno sexto ano, ele não tem um parâmetro dessa escrita. Então, eu preciso aproximar um texto dele. Muitas vezes, a gente não tem um exemplar do gênero publicado. E é preciso, então, que a gente produza esse gênero. Né? Eu tenho algumas orientandas do mestrado que trabalharam, por exemplo, a Franciele foi trabalhar com sexto e sétimo ano com fanfic, mas ela não encontrou publicadas fanfics produzidas, né, em sites especializados por essa faixa etária. Então, ela produz com a linguagem e organização aproximativa dos seus alunos desse ano escolar. Então, aí eu tenho um modelo a oferecer, um parâmetro daquilo que eu espero que o meu aluno produza. A mesma coisa com o relato pessoal, né? Eu tive uma aluna, Margarida, que escreveu um relato pessoal para que os alunos pudessem ter um parâmetro, olhar e dizer o que a professora espera que eu escreva sobre esse gênero, né? Então, eu não tiro um artigo de opinião lá do jornal A Folha de São Paulo, o Estadão, a Folha de Londrina, né, que seja, e ofereço o meu aluno como um parâmetro daquilo que eu espero. Então, eu vou aproximar meu aluno do que eu espero dele de um artigo publicado no Jornal da Cidade, por exemplo, né? De uma temática mais simples. E aí a gente está falando de sexto ano e a gente pode ampliar a complexidade evidente diante do ano escolar, tá? Então, veja, vou voltar. Na transposição didática, o gênero está na sociedade. Então, eu primeiro construo um modelo teórico, ou uma lista de elementos desse gênero. Depois eu vou eleger quais elementos eu quero ensinar. E aí, então, eu vou
procurar ali ou produzir um texto que contenha essas características que eu vou ensinar. Eu chego aonde, né? Em um outro momento desse processo de transposição que a gente chama de sequência. O ISD originalmente vai chamar de sequência didática. E aí, como sequência didática é uma expressão que é comum nas escolas, né, do Brasil e serve para qualquer sequência mesmo de atividades, nós diferenciamos para marcar a teoria, né, do interacionismo sócio-discursivo como sequência didática de gêneros, tá? Então, o que é a sequência didática, conforme vocês viram lá os vídeos e os textos postados? Eu tenho atividades a serem elaboradas. Que atividades são essas? Uma, duas, três, quantas forem, para cada um daqueles elementos que eu elegi ensinar aos meus alunos. Tá? Então, eu vou construir atividades diversificadas conforme o ano escolar a respeito daqueles elementos. Nós temos uma sequência que nós chamamos, ou esquema, que nós chamamos esquema básico da sequência didática, que está lá no material, né, do Grupo de Genebra, que ele é formado por algumas etapas, né? O esquema é formado, então, e aí vocês já viram lá no material, né? Apresentação da situação, primeira produção, módulos e produção final. No Brasil, nem sempre é possível a gente seguir essa sequência. Às vezes, a gente precisa adaptá-las a outras, com inclusões, modificações, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer é apresentar aos meus alunos o gênero e o que eu pretendo com esse gênero, o que eu quero que eles aprendam, para quê? E o que está ligado à prática social do gênero, né? Para que serve? O que eu faço na sociedade com esse gênero? A primeira produção, ela está relacionada a diagnosticar o que o aluno sabe a respeito daquele gênero. No sentido de que os módulos são atividades que vão sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos. E a produção final, então, é o momento onde eu consigo fazer uma comparação, né, do que o aluno já sabia, do que ele aprendeu e do que ele ainda precisa aprender. Então, às vezes, eu preciso de muito mais módulos, tá? Então, a sequência didática, ela contempla esses elementos que eu vou eleger para um trabalho em sala de aula. Aí eu vou reproduzir aqui para vocês um exemplo. Até aqui, alguma pergunta? Só um minutinho, então, que eu vou abrir uma dissertação, só para que a gente visualize, né, essa ordenação proposta para o ensino, tá? Um minutinho, por favor. Tá. Então, vou reproduzir aqui para vocês. Ok, já aparece aí para vocês. Qualquer problema, por favor, vocês me chamem. Bom, o que eu abri aqui? A dissertação da professora Margarida, ela já está publicada, ela foi aluna do Prof. Letras aqui da UEMP, ela trabalha numa escola de Jacarezinho, e ela, então, se propôs a ensinar os alunos a produzir textos. Para isso, então, ela utilizou como eixo, né, para o trabalho com a prática discursiva da produção de texto, o gênero relato pessoal.
Nesse relato, que foi uma volta dos alunos para a escola, né, em 2022, início de 23, ela então propôs como temática que os alunos relatassem o que eles aprenderam, né, de positivo, aprenderam também de positivo durante o período pandêmico que eles ficaram afastados da escola, tá? Bom, então veja, o que ela produz aqui está dentro da dissertação dela. Claro que a sessão anterior é analítica, né, a toda a apresentação da análise, tá? E aqui eu vou mostrar só o quadro síntese. Então, o que ela tem aqui? Um modelo teórico, ou seja, uma lista de características do gênio. Então, o relato pessoal é formado como? Veja, ela diz que a prática social é divulgar, popularizar, se fazer conhecer por meio de um relato de fatos, acontecimentos relevantes na vida de uma determinada pessoa. É um gênero escrito, pertence ao campo da vida cotidiana, também se origina e se desenvolve na esfera midiática, jornalística, publicitários, entre outros, tá? Então, vejam, claro que eu não vou ler tudo, né? O que ela vai fazendo aqui? Ela vai apresentando uma lista de características do gênero, né? E que são muitas, né? Quais são os elementos da construção composicional, ou que nós chamamos de discursivos, e os elementos linguísticos, tá? Bom, diante dessa lista, a professora diz: agora eu conheço o gênero, como ele se caracteriza. Só que o que eu tenho? Eu tenho o objetivo de ensinar os alunos do sexto ano. Então, ela vai eleger, ó, quais elementos ou dessas características ela iria, então, transformar em conteúdo de ensino na sequência didática. A opção dela, por experiência com esse ano escolar, diante do contexto específico de retomada das aulas presenciais, né, depois de um período pandêmico, ela elegeu 10 características. Então, cada uma dessas características aqui do gênero ela elaborou uma ou mais atividades na sequência didática, tá? Então, se aqui ela elegeu 10, fundamentalmente lá na sequência didática são 10. Poderia ser outras? Poderia. Tá? Por exemplo, elipse, né? Se eu fosse trabalhar com terceiro ano do ensino médio, a minha opção não seria trabalhar com elipse, né? Por quê? Porque, consequentemente, os alunos já sabem utilizar, empregar a elipse para coesão, né, textual. Bom, diante desses elementos, ela elege um modelo didático do gênero, que é o que eu disse para vocês. Diante do fato, né, dela não ter um relato pessoal publicado que se aproxime daquilo que ela espera que o aluno produza, ela produziu um relato pessoal. E aí eu vou lá na sequência didática, só para mostrar para vocês, só um minutinho, por favor, como aqueles elementos, né, se dão dentro da proposta de ensino. Só um minutinho, por favor, só localizar aqui o início da sequência didática. Tá, veja. Então, o que a gente tem aqui? Um resumo da sequência didática, o que a gente chama de sinopse, tá? Então, o que ela diz aqui? Que na primeira oficina, que na sequência, no esquema básico, está chamado de apresentação da situação, a gente dá o título que quiser, né? Então, registrando acontecimentos, fazemos parte da história do mundo. Então, o que ela quer com essa oficina? Compreender que o registro de experiências vividas, principalmente de momentos marcantes de interesse social, é uma ação de construção da história da sociedade. Qual é o foco? O contexto da pandemia causado pelo coronavírus, tá? A proposta é aprimorar a prática de produção de texto. Então, veja, a gente tem 3 atividades, né? Na outra oficina, conhecendo
conhecendo o relato pessoal. Então, a leitura do relato pessoal, alguns dos atividades. Produzindo um relato pessoal, que é o que a gente chama de primeira produção, tá? Então, ela vai construindo, ó, uma série de oficinas com uma série de atividades para trabalhar aqueles elementos que ela caracterizou lá como importantes para trabalhar com o sexto ano, tá? Então, foram 10 oficinas. E aí, a primeira, por exemplo, ela vai orientar o professor ao que fazer, tá? Vai propor algumas atividades ao aluno e vai apresentar alguns textos aqui, tá? Veja, a proposta, né, é essa, de que que a gente possa ensinar a língua portuguesa, tendo como aporte teórico, que a gente chama de metodologia da sequência didática de gêneros, tá? Tendo ali como foco as práticas discursivas. Então, o que eu quero ensinar? A prática discursiva da leitura. Então, eu tenho uma sequência didática que eu posso construir para isso. A prática discursiva da produção textual, dificilmente a gente separa um do outro, né? Mas eu tenho habilidades específicas a serem trabalhadas. A prática discursiva da oralidade, então eu tenho elementos ou procedimentos que eu posso seguir. É importante que eu diga que, e aí a gente já falou sobre isso também, esses procedimentos sugeridos pela vertente didática do ISD, eles não são únicos, né? E eles não são os melhores, e eles não são o que a gente chama de mais, que a gente pode chamar de mais eficientes. Eu preciso conhecer o contexto escolar. Agora, nós temos trabalhado já há muitos anos, né? Há muitos anos com essa proposta, aqui no Brasil, no mundo todo, em diversos países, e a proposta tem se mostrado eficiente no sentido de que desenvolve capacidades de linguagem para que os alunos leiam e produzam textos, tá? A proposta inicial do ISD para a elaboração de sequências didáticas foi com a produção, para a produção. Mas ao longo do tempo, já existem muitas propostas para prática de leitura. O material que eu coloquei para vocês, que é o modelo teórico da publicidade no Facebook, mesmo a dissertação como um todo, ela trabalha com a prática discursiva da leitura e não chega à fase da produção, porque nem todos os textos são propícios, né, ou promovem que a gente transponha didaticamente para a sala de aula para que a gente possa trabalhar com a produção, né? Existem textos que a gente pode trabalhar o desenvolvimento da leitura dos alunos e não a produção de textos, por exemplo, né? Eles não são adequados para o ensino, tá? Bom, alguma dúvida? Alguma questão que vocês gostariam de colocar? A minha proposta era fazer uma síntese desse segundo momento do módulo, abordando aí os textos, né? E aí, além dos textos escritos, no material também tem vídeos que abordam isso que nós falamos hoje, desse transposição didática, né? A construção de modelos teóricos, modelos didáticos e depois sequências didáticas, tá? Não é uma tarefa fácil, né, trabalhar com as sequências didáticas em sala de aula, é preciso que a gente diga isso, porque eu posso falar mais especificamente do estado do Paraná, onde nossa universidade está, e onde nós atendemos, né, professores em formação inicial, em formação continuada, professores em exercício, que lecionam a língua portuguesa, a língua inglesa, que precisam trabalhar com
obrigatoriamente, por vezes, com o livro didático, precisa cumprir o livro didático, né? Às vezes precisa trabalhar com essa questão agora da plataformização do ensino, né? Com as diversas plataformas aí que a gente tem que são obrigadas, né, no estado do Paraná. Então, nem sempre o professor consegue organizar a sua ação para trabalhar com sequência didática. Mas é muito importante dizer que não é impossível e não é uma tarefa tão complexa. O que nós precisamos? Conhecer o material que nos é oferecido. Né? Então, se eu tenho o livro didático nas mãos, e eu tenho lá uma proposta, né, uma unidade dentro do livro didático para o ensino da leitura e produção textual, que é sempre isso que o livro didático faz, né? Ele tem lá um gênero selecionado, e aí uma proposta de leitura e uma proposta de produção e uma proposta de análise linguística toda separada, né? O que é muito difícil. Então, se eu conheço esse material e eu conheço procedimentos, ou que a gente vai chamar de metodologias de ensino, eu sei o que eu posso desprezar daquele livro ou simplesmente incluir, mudar a sequência das atividades, né? Transformar alguns exercícios para que eu possa, dentro disso que eu entendo como um gênero, e de novo, vou reforçar, é preciso que eu conheça esse gênero para que eu possa ensiná-lo, eu posso, então, a partir do material que eu tenho em mãos, efetivamente levar esse aluno a ler e produzir o gênero que eu estou ali interessada, né, ou que eu preciso ensinar, tá? Então, é importante que a gente conheça esses materiais e essas diversas metodologias, como a metodologia da sequência didática de gêneros, para que a gente possa fazer essas transformações, né? O que a gente vê? Alguns índices de pesquisas governamentais e pesquisas independentes que mostram deficiências, e a nossa própria experiência mostra isso, né? Nos diversos níveis de ensino que eu estou, que vocês estão, nós vemos deficiências na proficiência da leitura dos alunos e também na produção de texto. Então, a responsabilidade é minha, né? Eu tenho aquele aluno naquele momento e o que eu preciso fazer? Eu preciso levá-lo a aprimorar essas práticas. Então, essas metodologias me encaminham para isso. São diversos materiais que nós já temos, repito, que comprovam, né, a autonomia que a metodologia da sequência didática nos dá e, principalmente, demonstram fatores de desenvolvimento de capacidade de linguagem dos alunos, tá? Então, essa é uma proposta que o curso de especialização levou até vocês, né? No sentido de vocês poderem conhecer e se aprofundar um pouco mais do que se trata, o que a gente chama de metodologia da sequência didática de gêneros, tá? Temos trabalhado em todos os níveis de ensino. Agora, inicio um processo para trabalhar com alfabetização, que não é a minha praia, mas eu sempre fico muito motivada a receber, né? Orientando os alunos que queiram trabalhar com anos escolares diferentes, com gêneros diferentes, para que eu também cada vez aprenda mais, né? Então, a gente pretende trabalhar ali com gêneros na alfabetização, tem algumas experiências no fundamental, no médio, no ensino superior, tá? E aí vocês podem, através do currículo Lattes, né, da professora Eliana, da professora Vera Cristóvão, da Elvira Lopes Nascimento, né, de muitos outros que trabalham com as sequências didáticas aqui no Brasil, né, além da proposta original do Grupo de Genebra, tá? Alguma questão? As expectativas de vocês eram essas? Que a gente falasse um pouquinho do material? Tudo bem para todos?
Espero ter esclarecido, então, como vocês não. Prof, Oi, pode eu falar, tenho Kê. uma pergunta sobre a atividade do segundo módulo. Foi selecionado, você selecionou algumas perguntas desse modelo didático e a gente tem que responder com base Isso. naquele gênero que você colocou lá, é isso? Deixa eu olhar de novo, tá? Para não dizer errada, porque, olha, hoje eu já atendi alguns alunos e a Valéria sabe, né, Valéria? Às vezes eu me confundo com todos os trabalhos. Então, eu só deixa focar no material que eu coloquei lá no módulo, tá? Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Ah, o propósito da atividade é, tá? Então, sim, eu elegi algumas perguntas desse dispositivo. Tá? Então, eu apresento aí com a fonte, né? Você o que a gente tá? Já existe uma infinidade de modelo teórico publicados que você pode ver a respeito de propaganda, mas aí você tem que trabalhar especificamente sobre esse exemplar aqui, tá? Então, veja, aqui é uma adaptação. O que, que a gente diz? Que quando eu quero conhecer um gênero, eu quero conhecer a regularidade desse gênero. Então, eu tenho um conjunto de exemplares desse gênero, e eu vou olhando quais são as características regulares que eu tenho nesse conjunto. Aqui é uma adaptação. Eu tenho um exemplar só e vocês vão então pesquisar e trazer para cá. Qual é a prática social de linguagem? E vão responder. Quem produz esse gênero, tá? Então ali eu pus o link também da propaganda, porque às vezes não é possível ver ela como um todo, mas na fonte, né, dela é possível, tá? Então ficou mais claro, Keila, a partir. Prof, travou bastante no início quando você começou a explicação, Esta mas mínima desse gênero. Então, você vai conhecer ali algumas. Oi, eu voltei, eu travei, né? Tá, voltei agora, tá ótimo. Peraí que eu vou ler aqui no chat o que, que vocês perguntam. Das duas atividades, se é para. Não, a atividade anterior.
Oi, gente, vocês me ouvem por aqui? Estão aí ainda? Desculpa, minha internet aqui caiu, não sei o motivo. E o 4G aqui está funcionando pessimamente, agora que eu consegui entrar novamente. Eu estou aqui pelo celular só para a gente, então, fazer o encerramento, tudo bem? Vou tentar entrar de novo aqui. Bom, só um minutinho que eu vou tentar entrar de novo pelo notebook, só para encerrar a gravação. Um minutinho só. Não, realmente a internet caiu pelo Wi-Fi. Então, eu encerro aqui. Agradeço a presença de todos, espero que eu tenha colaborado com a formação de vocês. A vocês um bom curso, né, de especialização. Espero que todos possam ter aproveitado o módulo de gêneros e sigo à disposição de vocês. Qualquer problema pode falar com os tutores, né, que eu atendo vocês aí dentro do que eu puder, tá? Muito obrigada pela participação de todos, uma boa noite. Tchau, tchau a todos.